Estamos de volta com o Linha de Frente. Vamos debater um pouco essa questão das organizações criminosas. Não adianta mandar Força Nacional ficar até o final de fevereiro no Rio de Janeiro. Medidas cosméticas que não produzem qualquer resultado efetivo. Crime organizado se combate não com discurso, com ações midiáticas, com ações cosméticas e superficiais. É investigação contínua. Durante muito tempo, infelizmente, o Brasil virou as costas e não priorizou esse tipo de combate. Independentemente das questões, a pauta política sempre desperta muito mais atenção da mídia, da imprensa, do que o combate efetivo a organizações criminosas. E o resultado disso é o quê? Estados paralelos formados dentro aqui do nosso país. Há determinadas regiões, e eu vou pontuar, eu acho que é o Morro do Vidigal, que tem lá um bar famoso, acho que é Estalagem, me corrijam, porque eu não fui, nunca fui, mas eu recebi vídeos. Você vai de Uber, desce na porta do morro, aí vem uma mototáxi do crime organizado, te leva na garupa até lá, e quem passa, vê, filma inclusive, pessoal com metralhadoras das organizações criminosas. Então é um Estado paralelo tomando conta, um narco-Estado. Eu não vejo aqui no Brasil risco para que ocorra o que aconteceu no Equador, mas eu vejo uma semente crescendo e perigosa. Nessa questão, vamos falar então da ação das polícias militares que fazem o policiamento ostensivo, o primeiro combate ao crime, que estão ali na arena do crime organizado, combatendo frente a frente, policiais que têm que retornar de farda para não pagar a passagem de ônibus, mas ao mesmo tempo se expõem a enorme risco, que moram muitas vezes nos mesmos locais dominados por esse crime organizado, teme por sua família. Então é uma profissão extremamente difícil. Os mais altos índices de suicídio entre as profissões estão na Polícia Militar. Portanto, são verdadeiros heróis e eu quero aqui manifestar meu sempre respeito. A minha história é uma história de respeito à Polícia Militar. Vamos então inserir nessa questão. Câmeras nos uniformes. Após questionar a efetividade das câmeras, colocar em dúvida a efetividade das câmeras nas fardas dos policiais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que avalia a possibilidade de adquirir mais equipamentos do tipo para agentes militares do Estado. Vamos acompanhar então o que o nosso governador de São Paulo disse. A câmara corporal é uma das componentes de tecnologia que se integram ao Muralha Paulista. Então nós vamos avaliar o uso dessas câmeras, né, a possibilidade até de ampliação. Então nós vamos, isso está sendo estudado com a Secretaria de Segurança Pública, mas nós temos aí então, nós vamos entrar com um investimento muito forte em monitoramento, muito forte em tecnologia, né, uma organização de dados em nuvem para que a gente possa, por meio da inteligência artificial, ter uma predição de comportamento criminoso, uma melhor disposição de efetivo, e a Câmara Corporal também vai se integrar ao Muralha Paulista. Muito bem, estamos retornando aqui. O governador, então, aparentemente abandonou a ideia de retirar as câmeras das fardas policiais, ideia esta que iria totalmente contra a posição do Ministério Público, então iria iniciar um confronto aí entre Ministério Público e governo, e agora fala até em ampliar a colocação destas câmeras. Muito bem, há dois lados. Primeiro, elas podem inibir e intimidar a ação do policial. Segundo ponto, elas podem preservar a ação do policial contra eventuais interpretações de abuso ou de execução, em que o policial está ali, tendo a sua ação filmada, ele tem ali uma prova de que ele agiu corretamente. E vai inibir também as execuções, ou seja, depois que o sujeito já está sob domínio da polícia, não ser executado. Diminui um pouco a taxa de mortalidade nas ações policiais. Isso é cientificamente constatado. Agora, até que ponto isso inibe ou não a ação policial? Eu tenho minha posição, mas não vou colocar. Eu vou deixar primeiro o debate fluir aqui. Diego Tavares, você é a favor ou contra? Aqui não tem muro, hein? Aqui não tem mureta. É você a favor ou contra câmera
na farda do policial? Professor, eu tenho defendido essa posição aqui nas últimas semanas, esse tema é recorrente na nossa mesa de debates. Desde o princípio eu me coloquei contra. O senhor colocou um argumento aqui que é muito prudente. É claro que o policial morre menos, é claro que o policial mata menos com a câmera, porque, evidentemente, isso é coisa que você pode ouvir de qualquer policial. Pergunte a um policial na rua. Com a câmera na farda, o policial deixa de agir, ele opta pelo não enfrentamento do crime. E isso, evidentemente, não está sendo considerado nessas pesquisas que fazem com que o governador Tarcísio reconsidere a questão das câmeras. Tem um outro ponto também que eu acho fundamental, que é a questão do orçamento. No início da gestão da Secretaria de Segurança Pública, o secretário Derrite, ele pediu a suspensão de uma licitação que veio prevista do governo anterior, na qual estariam sendo pagos, salvo engano, 150 milhões por 10 mil equipamentos desses. Dá algo mais ou menos em torno de 10 mil cada equipamento. Se for para investir 10 mil reais em um policial militar, eu não quero que seja investido, eu como cidadão não quero que seja investido em câmera. Eu quero que ele tenha um armamento condizente com o armamento que ele encontra na mão da criminalidade. Eu quero que ele tenha um treinamento condizente com a situação de guerra que nós vivemos aqui no nosso país. Eu quero que as delegacias não estejam sucateadas, como você pode ver visitando qualquer delegacia de polícia, qualquer batalhão da polícia militar. Eu quero estrutura para a nossa polícia. E nesse ponto, a câmera pode até ser uma política pública válida, mas está longe de ser uma prioridade, considerando todos os defeitos estruturais que nós temos na polícia hoje. Então, eu acho que erra o governador Tarcísio ao se deixar levar pela emoção desse debate. Tarcísio tem se mostrado desde o início um governador muito pragmático. Eu, como um eleitor do Tarcísio e como alguém que apoia a visão de mundo dele, espero que ele traga o mesmo pragmatismo para esse debate das câmeras nas fardas. Meu querido Ronaldo Pagotto, você acha que a colocação da câmera diminui a possibilidade de ações arbitrárias por parte da polícia, garantem a defesa do bom policial que não abusa, ou, na verdade, é um incômodo ali de que ele se sentindo constrangido de que a todo momento a sua ação possa ser fiscalizada ou mal interpretada, e com isso ele, entre agir e se omitir, isso pode estimular o policial a optar pela omissão. Ronaldo Pagotto, pedindo sua licença a você para mandar um abraço aos promotores de Presidente Prudente, doutor Gilson, que está nos acompanhando aqui, meu querido colega Gilson, um abraço, parabéns pelo excelente trabalho que o Ministério Público faz em Presidente Prudente, especificamente mandando um abraço para vocês aí. Ronaldo Pagotto, a sua posição. Capeza, eu acho que esse tema, nós já temos informações suficientes para ter uma avaliação com base na experiência. Nós não estamos falando de uma tese ou de uma ideia que está aparecendo agora aqui no Brasil. As câmeras já foram testadas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem informações de que o uso da câmera, os batalhões, os grupos que utilizaram a câmera, tiveram uma menor exposição à letalidade policial e também à letalidade dos alvos da polícia, né, das pessoas que foram acusadas de crime e os criminosos, enfim. Então, é um dado da Secretaria de Segurança Pública. O Ministério Público de São Paulo está correto nessa medida. Eu não tenho nenhuma... Eu desconheço, pode ser que isso exista, mas eu não conheço isso no debate político nem no debate geral. Que essas câmeras tenham causado prejuízo para a ação policial. No sentido de que, olha, onde tem câmera, os criminosos são capazes de se evadir, de fugir, de ter outro destino e não são presos. E eu desconheço isso, porque isso poderia ser um contraponto à eficiência policial. Então, esse debate não está colocado nesse ponto de que isso reduz a eficiência policial. O que reduz é a letalidade, tanto dos criminosos, que sim, há um indicador em São Paulo bastante alto de letalidade policial, isso tem que ser discutido, não estamos falando que é generalizado, mas tem que ser discutido com a sociedade, e há uma redução concreta da letalidade policial. Então, eu acho que o Tarcísio não está ouvindo a imprensa ou não está ouvindo a opinião pública, ele está ouvindo os setores do Estado que têm acompanhado essa política e estão atestando com documentos concretos, com dados, de que essa política é muito mais eficiente para tanto produzir provas em eventual necessidade de defesa do policial, quanto também para inibir ações que sejam de excesso da polícia, causando aí aumento da letalidade policial, que já é muito alta no Brasil. Ricardo Roos, sua posição. Olha, eu sou contra o uso de câmeras, primeiro ponto. Acho que o que o governador Tarcísio falou
tem a ver com a Muralha, o programa Muralha Paulista, que é um programa de inteligência, que é um programa onde ele vai usar muitos dados, quer gerar e coletar muitos dados. Eu gostaria de ver, óbvio que é um tema que a gente tem que aprofundar, a administração pública é feita sempre baseada em dados e é muito importante a gente ter acesso a todos. É umas informações relativamente recentes que a gente tem, como foi falado pelo colega aqui, inclusive, diminui a exposição do policial. Quer dizer, será que esse policial lá nas comunidades, lá no combate, de fato, na ostensividade, ele consegue se colocar? Porque a câmera certamente expõe o policial. Eu não vejo câmera dentro de gabinete de política, não vejo câmera andando para cima e para baixo com o presidente da República, com outras pessoas que podem cometer tantos erros quanto um policial ou qualquer outro profissional na sua atividade no dia a dia. Mas no policial, sim, a gente está vendo esse trabalho de câmera. Se for o policial que vai fazer ostensividade na cidade para contribuir com o programa Muralha Paulista, ok. Agora, lá no embate, no dia a dia, na ostensividade, eu acho que isso pode sim causar algum tipo de travamento do policial. O policial prefere não ir para o embate porque a câmera pode o prejudicar. Eu gostaria de ter acesso a mais dados para tomar a decisão. Acho que a fala do Tarcísio, pelo que eu percebi, sim, ela dá um passo para trás, mas no que diz respeito ao programa Muralha Paulista. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos para a gente não colocar o boi diante da carroça e achar que o governador vai então espalhar a câmera por tudo quanto é lugar. Meu querido Emerson Tawil, eu deixei você por último porque você é advogado que atua na Justiça Militar. Portanto, atua em defesa de policiais militares acusados de crimes de abuso de autoridade. Emerson, há uma grande diferença entre uma autoridade pública que analisa dentro do papel frio de um processo um fato já consumado e um policial que está ali na dinâmica do momento em que o filme da sua vida passa diante dos seus olhos, em que ele é obrigado a tomar uma decisão em questão de segundos, em que a hesitação entre agir ou se omitir pode custar a sua vida. A adrenalina do momento, por mais que ele esteja treinado, durante uma troca de tiros, há uma alteração anímica que influi decisivamente na sua atividade. Então, uma coisa é agir na hora. Reage ou não reage? Se controla ou não se controla? E a outra coisa é você pegar friamente fotografias, laudos de exame necroscópico e analisar na tranquilidade e do ar-condicionado de um gabinete. Diante disso, a gravação a câmera gravando aquela imagem naquele momento poderia trazer uma inibição do policial no sentido de que, posteriormente, após a ocorrência, ele teria uma análise fria, muitas vezes excessivamente dura, ou às vezes, e acontece isso, uma análise que atenda à pressão momentânea da mídia. Qual a sua avaliação? Efetivamente, ele é útil porque inibe o justiçamento com as próprias mãos e o abuso de autoridade? Ou, na verdade, o que ele inibe é a ação do policial? Pois bem, primeiramente, Capês, aqui eu declino todo o meu respeito aos policiais militares, principalmente ao de São Paulo, onde eu mais atuo. Porque, em verdade, eu vou discordar de quase todos, vou concordar apenas num aspecto aqui do Ricardo. Todos são especialistas em segurança pública. Entretanto, no frigir dos ovos, no calor da ocorrência, basta o primeiro disparo e o único que fica é o policial militar. Todos correm. Pois bem, eu sou extremamente contra o uso das câmeras COP. Por qual razão? Primeiro, porque é direito consagrado, inclusive diz isso, direito consagrado na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 63, que diz: ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse é o primeiro princípio. E não é por conta de fazer chancela para quem possa fazer arbitrariedades, até porque a gente não pactua, nem somos a favor de quem faz ilegalidades. Mas como disse o Ricardo, já que é para a gente se nivelar por alto, por qual razão, né? O policial militar, dizem que o artigo 5º lá que eu citei, de não produzir provas contra si mesmo, ele passa a ser interpretado de outra maneira porque ele é um agente público e dessa forma ele representa o Estado. Deixa de ser a persona, né, o policial XYZ, mas sim a representatividade do Estado. Dito isso, por qual razão nossos políticos não andam com câmera, já que representam a parte pública? Por que os médicos não usam a câmera COP? Por que outros agentes públicos não usam a câmera COP? Então, já que é para se nivelar, vamos nivelar por baixo.
O Diego disse aqui que seria importante o investimento no policial militar, num armamento mais novo, mais eficaz. Olha, Diego, que adianta você ganhar uma Ferrari se você não pode dirigir? E digo mais, hoje a parte bélica da Polícia Militar, ela é totalmente compatível aos piores e mais dramáticos conflitos que possam ocorrer. Compatível ou incompatível? Compatível. Compatível. O armamento hoje da polícia, principalmente de São Paulo, é totalmente compatível. Existem inúmeros calibres, existem inúmeras marcas, inclusive a pistola usada é a pistola Glock. Consegue atirar, pode mergulhar dentro d'água que ele efetua o disparo. Então, o que falta em verdade, falta respaldo jurídico para o policial militar. O policial militar hoje, como disse aqui o colega Ronaldo, despencou o índice de conflitos. O que a população não sabe também é que o uso das câmeras COP é feita única e exclusivamente nos assuntos que são de interesse policial militar. O que é isso, meus amigos? É quando existe a ocorrência MDIP, né? Morte em decorrência de intervenção policial. Ou LDIP, na lesão corporal por policial. As análises são feitas somente nesse aspecto. Tanto é que marginais estão sendo postos em liberdade, porque o policial, ainda que com a câmera COP, consiga vislumbrar, e um caso comum, Capês, aqui é o quê? O indivíduo lá na biqueira, com a sacola de drogas, quando vê a polícia, empreende fuga, a câmera COP pega aquela sacola nas mãos do indivíduo e quando ele é abordado, ele já largou essa sacola. A Polícia Militar, via de regra, não encaminha essas imagens para o Poder Judiciário para que possa servir de prova para incriminar esse indivíduo. Então veja só o disparate. Ela é utilizada pura e tão somente no interesse policial militar, mas via de regra para prejudicar o policial militar. Em verdade, o que falta, como eu disse, falta um respaldo jurídico, porque o policial militar hoje tem um salário razoável, um armamento condizente, fardamento também condizente, viaturas condizentes. Só que hoje o policial militar tem medo de agir e hoje morre por medo de agir, porque, como eu digo algumas vezes no plenário do júri, o meu amigo Capês, que participou, inúmeros deles lá na Barra Funda, eu digo que é o seguinte, o juiz, ele tem meses, às vezes anos, para poder analisar um caso. O delegado de polícia tem dias e às vezes meses para decidir um caso. O policial militar, em sua grande maioria, num confronto como esse, ele tem frações de segundo para decidir. Você sabe o que é frações de segundo para decidir? Se aperta o gatilho ou não? Então, por essa razão, eu sou contra. Existe um estigma, o assunto é sensível, só que se nivelam por baixo. Como disse o colega aqui, doutor Ronaldo, olha, despencou o índice de homicídios praticados pela Polícia Militar. Mas ele esquece que, em contrapartida, triplicou o número de roubos, de furtos, de homicídios, de tentativas de homicídios, de latrocínios. Inclusive, na última semana, nós tivemos, infelizmente, a morte da colega Sabrina Romão, a policial militar que foi morta covardemente por 2 indivíduos que foram pegos pelo trabalho de inteligência da Polícia Militar, apresentados no DP, em contrapartida, pegos com 5 celulares, um simulacro, uma moto, produto de furto, foram ouvidos e liberados. Qual é a realidade que você quer hoje? Vamos nos desvelar por onde? E como disse o Capês no início aqui da fala dele, da pergunta para o Diego, nós temos que escolher um lado. E que lado é esse que nós queremos? Qual lado? Da marginalidade? Se for, assumam. Mas temos que defender aqueles que não medem esforços para defender a nossa vida sem sequer nos conhecer. O policial militar é um sacerdócio. Não é uma profissão colocada por bel prazer. Então, por essa razão que eu os defendo, eu sempre estarei do lado deles e por essa razão que eu sou também contra essa câmera COP, Capês.